Mais um episódio do Recorte Jurídico. Hoje a gente tem a honra de receber, na minha opinião, um dos advogados que eu mais admiro, porque eu acredito que a cabeça dele é um pouco parecida com a minha. Pensa fora da caixa, acredita em inovação, sempre pensa no melhor para o cliente, e prospecção eu acredito que seja um dos motivos de eu estar valorizando ele cada vez mais. Doutor Lázaro Pessoa. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Eu acho que você botou demais aí o Ibope, né? Diante de grandes personalidades que já passaram por aqui, como o Lucas, Juliano Leonel, e então assim, Ívila, então ficou alta aqui a questão, mas obrigado pelo carinho e muito obrigado pelo convite. Doutor Lázaro, a gente tem o prazer de receber os grandes players do direito piauiense. E você, a gente acredita que seja hoje um que está encabeçando, um dos grandes escritórios que está encabeçando a advocacia empresarial. E em cima disso que eu queria falar sobre o tema de hoje: direito, inovação e empreendedorismo. Como advogados podem ajudar negócios a crescer. Vamos começar aí pelo mais importante. Eu peguei uma empresa totalmente familiar, que é a cultura piauiense. Como é que o senhor consegue vencer o desafio de ajudar essa empresa a crescer? Me conta aí, doutor Lázaro. Mas tu pegou um ponto interessante, porque no Brasil as empresas são grandemente formadas por empresas familiares. A gente vê grandes grupos aí. O próprio Bradesco, o próprio Safra, são um grupo de empresas familiares. E aqui em Teresina não posso deixar de citar, por exemplo, o João Claudino, um grande grupo familiar. A primeira premissa é tentar resolver os conflitos. Porque se você consegue resolver os conflitos, eles que são os cabeças vão conseguir liderar bem o projeto. Então, a primeira situação é identificar se tem conflitos. Se tiver, estruturar um formato de governança para que cada um puxe suas habilidades e exerça sua função sem estar no papel do outro. A conciliação é o melhor método para a empresa crescer. Porque se eles ficarem brigando, os cabeças brigando, que é o núcleo, a empresa desfalece, porque o restante da equipe não segue. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que direcionar hoje, assim, o que é que cada um sabe fazer de melhor. Vamos definir um bom acordo de sócio, definir a função de cada um e a prestação de contas. Olha, eu vou ficar responsável por conduzir esse setor e eu vou, mensalmente, informar como é que está sendo a evolução dele. Porque aí o outro, que está na outra parte da empresa, consegue também se juntar e, no final, conseguir fazer uma boa conexão. Então, o principal ponto é, vamos solucionar esses conflitos e bem direcionar o projeto de crescimento deles. Lembrando que ali não é a casa, ali é um CNPJ que não tem emoções, mas que tem necessidade para se desenvolver porque depende de CPFs. Feita essa parte, a gente consegue solucionar bem o projeto. O senhor atende também empresas fora do Piauí. Eu queria que o senhor contasse um caso prático, sem citar o nome da empresa, de algum conflito e como foi a resolução desse conflito. Lá a gente está com uma empresa, os critérios estamos finalizando a solução dele. É uma empresa lá de São Paulo, na área de saúde. E lá são 3 profissionais de diferentes especialidades, mas 3 empreendedores. Só que cada um tem uma habilidade de desenvolver algo que às vezes entrava na área do outro. E não por maldade, a gente identificou que nenhum dos 3 foi por maldade. Foi apenas por vontade e ansiedade de querer resolver. Só que também às vezes deixava de fazer algo porque achava que o outro ia fazer. Até uma frase muito forte aí, né, que quando o cachorro tem 2 donos ele morre de fome. Sim. Então quando a gente percebeu esses conflitos, a gente falou, vamos fazer o seguinte. Lá no acordo de sócio, a gente esqueceu de trabalhar um ponto com vocês que achava que era importante, mas pensava que estava bem definido. Vamos trabalhar bem aqui agora com vocês as funções de cada um. Porque se a gente separar bem esses aspectos, vocês vão fazer esse desenvolvimento melhor e com uma situação que cada um vai prestar conta no final do mês. Pode ser? Não pode. Aí um já puxou logo, cara, eu gostaria de ficar com a parte comercial e com o marketing da empresa. Aí outro, cara, que bom que tu decidiu isso aí, porque eu não gosto dessa área. Eu gosto muito de gerir pessoas. Eu sou, olha, perfeito. Aí um outro, rapaz, pois já que ninguém pensou no financeiro, eu gosto de números. Então eu vou ficar com as finanças da empresa. E aí, como é que a gente faz para prestar contas? Cara, a cada 30 dias. A gente faz uma reunião geral e cada um vai apresentar o que desenvolveu no mês. E estabelece metas de crescimento para os próximos. Porque fica mais fácil para que quando for no início do ano a gente fizer o planejamento estratégico da empresa, a gente saiba o que vai definir. Aí, rapaz, advogado fazendo planejamento estratégico, se o advogado está dentro da empresa e não conseguir pensar como o empresário, ele não vai conseguir ajudar a desenvolver. Porque, por exemplo, eles lá fecham grandes pacotes com artistas, que lá tem dermatologia, nutrologia, tem cardiologia, tem várias áreas. Só que lá tem uma necessidade que esses artistas eles não querem para ontem, para hoje. Eles querem para amanhã, assim, rápido. Eles querem tudo urgente. E a gente pensou assim, rapaz, se eu demorar para enviar um contrato para eles, ele pode perder o negócio.
Então eu preciso entender como é que eles fazem o comercial deles. E lá na reunião de planejamento estratégico com o administrativo, a gente começou a ver essas funções. E ali começou a identificar que os artistas queriam tudo para ontem. Não queria deixar para amanhã, queria para ontem, eu quero passar o tratamento, eu preciso disso, preciso do projeto e tudo. Então a gente identificou um setor lá dentro deles para resolver esses problemas o mais rápido possível. E ali criamos um organograma de entrega de documentos no tempo rápido. Fechou a venda, já está de imediato recebendo a O senhor falou, por exemplo, a gente tem algo na mente que o advogado empresarial é alguém especialista em direito, óbvio. Mas o senhor falou sobre parceria estratégica. Qual é a importância dessa parceria estratégica no desenvolvimento da empresa como um CNPJ vivo? David fez uma excelente pergunta. Todo mundo, quando olha para um advogado, só pensa num problema. Só que a advocacia, dentro da faculdade, a gente aprende como pode evitar estes problemas. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que as pessoas conseguem compreender com muita facilidade. Se você vai hoje no médico e está com uma saúde debilitada, mas o médico olha para ti e diz, olha, se a gente fizer algumas atividades físicas, se a gente estruturar uma alimentação melhor, se a gente conseguir ali regular o estresse, a gente pode evitar, por exemplo, uma cirurgia de peito aberto. Porque é uma cirurgia de um pós-operatório extremamente agressivo. Então, se a gente conseguir equilibrar essa questão, você vive melhor. Aí tu olha pro médico, não, eu prefiro meu torresminho com minha cerveja no final de semana. Que caminhar 4 da manhã, 5 da manhã, eu vou nada. E você vai adiando, pensar que não passa mal, e fazer uma cirurgia de peito aberto. Meu amigo, você vai ter uma dor infeliz. Ninguém quer ter uma dor dessa natureza. Sim. Lázaro, e da empresa? Quando você começa a fazer a empresa, você fecha contratos, você começa a fazer trabalhos com funcionários, você começa a fazer venda, e ninguém pensa no jurídico para organizar cada aspecto desse. Você faturou 1 milhão no ano, mas esqueceu de registrar a sua marca. E a marca que você está utilizando já existe registrada. Aí a pessoa vem e entra com um processo que te leva esse faturamento inteiro. Perfeito. Se eu começar a fazer isso antes de gerar os problemas, se eu começar a fazer a prevenção, eu começar a organizar esses setores com ele, identificar quais são os possíveis problemas e ajudar no planejamento estratégico de crescimento dele. Afinal de contas, se eu, como advogado, consigo evitar esses problemas, eu posso também fazer seu negócio crescer. Porque você, empreendedor, como você falou, pensa fora da caixa. Sim. Então você sabe o que você quer, mas eu posso apenas te dizer um bom caminho. Eu não vou te dizer como você vai fazer porque você já sabe, mas eu posso dar os melhores conselhos para que você consiga resolver. Então a gente tem que pensar no advogado, não no processo, mas para evitar esse processo e aumentar o que todo mundo gosta de empresário, faturamento. Então o ponto principal hoje é eu evitar esses problemas indo lá para a ponta com ele. O senhor fala muito sobre remediar. Exato. A questão de remediar vem muito do compliance. E me explica, tem a diferença entre tratar uma empresa com sede própria, de um segmento mais estabelecido, para uma empresa de tecnologia como a startup? As duas têm a mesma finalidade, ganhar dinheiro. O compliance hoje ele é tão importante quanto o marketing. Por quê? Ontem mesmo a gente estava conversando com um cliente e ele está fazendo a aquisição de uma empresa. Só que ainda está, como ele disse, lá estou namorando ainda, estou vendo assim se ele vai ter o que eu quero. Eu falei, se eu fizer um compliance logo do que tu vai adquirir, você vai negociar melhor, porque você já vai saber como é que ele está. E vai ter as informações prévias, porque só vai ter algumas informações depois que a gente assinar o primeiro memorando de entendimento para poder ter as informações da empresa. Só que você pode ter essa previsibilidade, porque hoje, pelos dados, você tem hoje informações a rodo na internet. Então, o petróleo e ele vai para uma negociação com muito mais solidez. Então, o advogado se torna estratégico e com uma capacidade de fazer crescer o negócio quando ele começa a fazer isso aí. Dentro do startup, dentro de uma empresa multinacional com sede própria, ambas elas precisam dessa finalidade. Afinal de contas, hoje, quem está na internet está hoje crescendo. Não importa se você tem uma sede física ou uma sede online. O que você precisa ter hoje é um estrategista dentro da sua empresa. Seja ele contábil, administrador, seja ele jurídico. Porque ambos vão começar a dar esse direcionamento para o crescimento dele. Agora eu fiquei curioso aí. Lázaro, quando eu vou abrir um negócio, né? Geralmente eu penso na margem. Eu penso em qual o volume de produção que aquele negócio ele pode atingir. Eu penso também em qual é a quantidade de pessoas que podem consumir aquele produto. E principalmente no custo. Você participa de forma direta desse processo? Como é que funciona? Porque na hora que eu vou fazendo essas contabilizações, por exemplo, das pessoas que vão me ajudar a produzir esse trabalho,
Eu fui atrás do advogado para saber como é que funciona a convenção coletiva ou o regramento desse pessoal, porque eu pensei no custo, mas eu incluí o custo desse funcionário lá no meu preço final, porque ele participa. Todo o meu custo fixo, o custo variável, mais impostos, ele participa do meu preço final. Só que quem vai dar essa informação com muito mais solidez? O advogado e o contador. Então, às vezes, eu vou fazendo sem pegar essas informações estratégicas. E será que eu estou tendo a precificação correta? Às vezes a gente deparou com um cliente essa semana que ele está assim, segmento da área de saúde grande. Sim. Ele disse, se vocês fossem abrir esse segmento de hospital, vocês não abririam. Eu falei, como é? Aí ele disse, se tu abrir no hospital hoje, eu falei assim, duas coisas nunca vai parar no mundo. Doença e vontade de comer. Porque é necessidade. Saúde nunca perde. Na pandemia, o que mais fatura quem cresceu foi a saúde. Por quê? Porque era a situação que mais pegava o ser humano. Necessidade. Então, se você conseguir entender que você está precificando errado, você está tendo faturamento menor. Você está com faturamento de quanto? De 500 mil. Você não está faturando, você está empatando o negócio. Realmente, eu estou empatando. Seu faturamento de um hospital, no interior, era para ser pelo menos de 1 milhão. Que você pega mais de uma região. Porque como é que é um hospital no interior? É público. E quando ele é público, ele não tem todas as necessidades. Mas se eu entro com um particular, com um capital alto e boto uma estrutura grande, eu pego muito mais gente. E eu tenho um faturamento muito mais alto. Aí eu até ia falar, né, nessa questão da precificação. E geralmente, quem é empresário, ele diz que a precificação que ele faz é de acordo com o mercado, né? Também é uma análise interessante. Mas se eu vou para um ponto interessante. Eu falei da parte lá do funcionário. Mas vamos dizer que tu pensa logo quando tu vai abrir um negócio no Simples Nacional. Que de simples só tem um nome. Mas às vezes a tua margem de crescimento e o teu planejamento é mais interessante estar no presumido. Porque aí eu faço um planejamento tributário para ti. E às vezes a tua estrutura societária, pelo que tu já tá, não te favorece. Às vezes era melhor ter uma hold gerenciando os teus negócios, porque tu tem uma cabeça muito rápida, fora da caixa, tu já pensa em desenvolver vários negócios, mas às vezes tu vai fazendo na informalidade. E quem faz essa formalidade? Um bom advogado empresarial, porque ele traz uma visão trabalhista, uma visão societária, uma visão contábil também, porque ele precisa entender como funciona, e uma visão contratual. Então ele começa a te direcionar e te dá um posicionamento de crescimento. Essa visão, hoje, para estruturar um negócio, ser um advogado, você não tem. Eu acho interessante, foi o Thales Gomes, um grande empresário, sim, jovem, e que tem uma visão que 2 setores da empresa ele não negocia. E já está dentro da margem de crescimento dele. É o contador e o advogado. Ele tem lá reserva de valores para esses 2 setores. Porque são 2 setores que ele não toma nenhuma decisão sem a gente conversar com eles 2. Muito mais com a equipe dele interna, ele conversa com esses 2 setores para ver a viabilidade. Se eles derem viabilidade para ele conversa com a equipe para apresentar o projeto que ele quer desenvolver e com quem vai estar na frente ali, liderando ele. Então, não tem como hoje eu crescer sem esses dois pilares. O contador e o advogado, eles têm que estar lado a lado. Por isso, na história até, o meu sócio, o Felipe Caldo, ele fala assim, cara, o contador é o nosso melhor parceiro. Porque quando você vai abrir um negócio, você não lembra do advogado, mas você lembra do contador, porque tem página comercial. Então, o contador, quando ele vê o problema, ele falou assim, cara, não vai resolver isso aqui só não, vou botar meu parceiro aqui, advogado, aí liga pra gente. Aí a gente vai junto com ele desenvolver a solução e ele fica lá no negócio e a gente não tira ninguém. Favorece o crescimento. Eu queria que o senhor falasse pro nosso público, visto que o senhor já chegou lá, parece um pouquinho do quadro do Caio Carneiro, né? Transformação digital nos escritórios de advocacia. Como é que foi esse teu processo de modernização, de entender que a advocacia 2.0, ela envolve negócios, envolve tecnologia, envolve lei? Como é que foi esse processo e como é que ele tem sido executado hoje no escritório? Lá no meio da Pessoa e Caldas, a gente percebeu que as pessoas, elas sempre serão importantes. Porque se você perceber, desde o início da primeira Revolução Industrial, as máquinas nunca tiraram lugar de ninguém. Agora, quem sabia administrar as máquinas, permanecia no processo de operação. Hoje a gente pegou a nossa equipe e começou a capacitar para entender a tecnologia, seja ele num boot ou seja ele na inteligência artificial, não para que eu possa tirar essa equipe, mas que eu possa melhorar a produção deles. Por quê? Porque dentro da tecnologia, o técnico ainda vai ser importante para fazer um crivo se aquilo que a tecnologia está entregando está correto. Então o que a gente pensou? Rapaz, a gente pode padronizar determinada parte da operação que demanda muita energia, sim, mas que ele é massa. E a tecnologia ela pode nos ajudar a diminuir e aumentar 70% da nossa produção. O que vai sobrar de 8 horas de trabalho? Vai sobrar pelo menos aí umas 3 horas de trabalho livre. O que ele pode fazer, meu advogado? Estudar.
Então ele pode fazer mais um curso que a gente proporciona para ele, porque assim, tu tem 8 horas de trabalho. Massa, cara. Aí eu vou dizer assim, não, tu estuda que chegar à noite. Tu passou um dia trabalhando, tu vai querer estudar à noite? Não vai. Mas se eu tirar pelo menos 1 hora do teu trabalho para tu assistir uma aula lá dentro do escritório, tu fica, porque tu já tá no ritmo. Tua cabeça tá todo dia lá. Então tem parte da equipe que quando dá de 5 às 18, eles vão passar de conferência para assistir aula. E aí eles assistem essa aula a semana toda e na sexta-feira nos fazem uma apresentação pro escritório do que eles aprenderam. O que eu consigo fazer? Eu rodo o conhecimento muito mais rápido. Enquanto uma área, por exemplo, um setor trabalhista está fazendo essa situação, o setor societário está fazendo outra. E na sexta, a gente consegue ali, um momento mais calmo, fazer um brainstorm. E ali cada um traz a visão. Eu trabalho com ele o raciocínio jurídico, eu trabalho com ele a técnica, eu trabalho com ele a oratória, eu trabalho com ele aquela pessoa que tem medo de fazer a apresentação. A pessoa é muito boa de pesquisa, mas tem medo de falar em público. Mas uma hora ela vai precisar. Mesmo que ela não goste de fazer essa apresentação, ela vai precisar. Com certeza. Então a tecnologia ela me dá um tempo livre para eu poder fazer esse trabalho de qualificação técnica. Aí ali surgem artigos, ali surge gente com intimidade acadêmica, ali surgem grandes empreendedores. Então eu não posso deixar que da equipe ela fique perdida. Eu preciso qualificá-la. Aí a tecnologia vem ajudar, porque eu preciso que o técnico olhe o que foi feito e veja se a tecnologia entregou correto. Favorece demais. Isso aí cresce o escritório e abre a cabeça dos advogados. Em relação ao jovem advogado, o jovem advogado ele tem uma necessidade de pegar, vamos dizer que ele pegou um cliente lá perto da região dele. Como é que o escritório faz esse tipo de parceria para poder orientar esse jovem advogado? Como é que funciona? O que ele precisa hoje? Às vezes aquele jovem advogado, ele não é muito bom na técnica, mas ele é um excelente vendedor. Ele sabe do direito, então ele vê um problema e já sabe como resolver. Mas ele gosta de conversar, de estar visitando as pessoas, de estar rodando. Esse jovem advogado ele pode ser um excelente parceiro, porque ele faz a captação da causa, a gente ajuda a desenvolver e ele permanece ali atendendo o cliente. Então os dois crescem num formato que gera crédito para ele, porque ele vai ter uma solução, e aí o colega vai falar assim, rapaz, aquele advogado lá me ajudou a resolver o meu problema, e ele recebe outras indicações. E tem uma base técnica de um escritório com grandes pessoas, com acesso ao tribunal, pela prática de tempo, e consegue ali dar para ele um resultado que vai ajudar ele a captar outras pessoas. Então eu aprendi muito, e foi até o Raimundo Júnior que me ajudou muito a ter esse conhecimento, que é melhor você ganhar um pouco, mas tendo muita gente parceiro, do que ganhar sozinho e ficar só com uma demanda. Então eu prefiro esse pouco, que eu posso ganhar com várias pessoas, e ali ter um volume legal, do que ficar ganhando sozinho. Então o jovem advogado ele pode ter muito essa visibilidade. A gente poderia passar o dia conversando aqui sobre a advocacia empresarial e como a advocacia empresarial tem se tornado cada vez mais estratégica nas empresas como um todo. Eu queria agora entrar numa pergunta que a gente considera pessoal. Eu queria te pedir a indicação de um livro, de um filme e uma frase que te define. Mas eu gosto muito do livro dos hábitos atômicos, porque ele serve para qualquer área da sua vida. Os hábitos, acho que se as pessoas compreenderem que seus hábitos é o que coordena seu dia a dia de forma mais subliminar, você conseguiria compreender melhor toda essa situação de se desenvolver, de ter paciência. Uma coisa que ele fala no livro é, faça 1% por dia. Você vai começar a ler um livro, aí você quer ler logo um capítulo inteiro. E se lê uma página por dia, se você estava com muito tempo sem fazer a leitura, leia uma página por dia. Se você fizer uma coisinha por dia, você ao longo do ano fez muito. Então não queira fazer tudo de uma vez. Eu acho que a melhor situação é começar por esse livro, Os Hábitos Atômicos. Agora um filme, cara, tem vários. Permite falar 2? Pode. E são antagônicos, são bem antagônicos, mas vai ajudar. A Paixão de Cristo. Sim. É o primeiro, que vai te ajudar a conectar com o que é real mesmo. Não tem como. E um outro que é antagônico, mas vai ajudar muito na vida empresarial. Fome de Poder. Que é como surgiu todo o McDonald's. Você vai entender um cara que é inteligente, mas não está conseguindo placar. Ele encontrou um produto, encontrou uma coisa e fez algo desenvolver com pessoas estratégicas. Porque o que ajudou a desenvolver não foi o McDonald's, mas foi o cara lá no final do filme, que é o assessor imobiliário, que faz ele mostrar que você não vai ganhar dinheiro vendendo hambúrguer, mas com atividade imobiliária. E aí ele fala ali já da primeira hold imobiliária, foi ali no filme Fome de Poder. Então acho que onde ele tinha a estratégia de colocar um McDonald's
bem centralizado em todas as cidades, né? E com o teu imóvel que seria teu. Que o imóvel ia valorizar. Eu cedo meu imóvel pra você colocar o McDonald's. Tipo assim, você só paga a franquia, o imóvel é meu. E aí você ganha duas vezes. Você ganha na franquia e ainda ganha na alocação do imóvel. E se der problema, pelo menos o negócio e o imóvel é seu. Eu acho que é o principal ponto. E por fim, uma frase. Eu acho que eu vou pegar uma frase da advocacia. Eu acho que o advogado ele não pode ser visto como um advogado de tribunal. Mas ele pode ser um advogado que evita ir para o tribunal. Porque eu acho que ajudaria muito o tribunal a não ter tantos processos que às vezes poderia ter resolvido em uma conversa, numa mediação. Eu sou muito fã da conciliação. Perfeito. Acho que ir para o tribunal é porque assim, realmente não teve uma solução entre as partes. Mas se tiver pelo menos a intenção de conversar, acho que a melhor situação é prevenir é melhor do que ter um processo. Tá bom. Bem, pessoal, esse foi o Lázaro Pessoa. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do Dr. Lázaro de vir até o programa e já convidá-lo para participar dos próximos episódios. E para você que ficou até aqui, falar dos escritórios do ano. Vai ser lançado em dezembro, que são 100 escritórios mais citados no Piauí através de pesquisa feita pelo Instituto Pro Pesquisas em todos os conselhos. Então, para você que ficou até aqui, te convidar para o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.